Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre as cartas trocadas entre Einstein e Freud no questionamento Por que a guerra? Então vamos lá. A gente está em 1932, um período bem tenso, né? A Liga das Nações, olha só, convida o Einstein para um debate importante e dá a ele a escolha de com quem conversar. E ele escolhe ninguém menos que Freud, Uma escolha em tanto, né? com certeza. E a pergunta que ele coloca na mesa é, nossa, muito direta, urgente mesmo. Tem um jeito de livrar a humanidade da ameaça de guerra? O Einstein via, assim, com muita clareza, que a ciência estava, tornando a guerra uma coisa de vida ou morte para a civilização inteira. Exato, o potencial destrutivo só aumentava. E aí ele propõe uma solução que parece até lógica, né? Bem prática. Criar um organismo internacional forte, com poder real para legislar, para julgar, para impor decisões, sabe? Mesmo que isso significasse que os países teriam que abrir mão de um pedaço da soberania deles. Só que o próprio Einstein, muito perspicaz, já via os obstáculos, né? Primeiro, essa questão do poder que você falou. Tipo, lei sem força para ser aplicada não funciona direito. Direito e poder, para ele, tinham que andar de mãos dadas. Uhum. E o segundo ponto vai mais fundo. Ele toca nos fatores psicológicos, a ânsia de poder de quem está no comando, sabe? E também os interesses econômicos, né? Principalmente de quem lucra com a guerra com a fabricação de armas. Pois é, e é nesse ponto que ele, digamos, passa a bola para o Freud. As perguntas são afiadas mesmo. Como que essa minoria consegue inflamar tanta gente, as massas, para ir para a guerra, para se sacrificar? É uma pergunta fundamental. Totalmente. E ele sugere, né? Será que existe um desejo escondido na gente de odiar, de destruir, que é fácil de manipular? Hum. E a grande questão para Freud, dá para controlar nossa evolução mental, para a gente não cair nessas psicoses coletivas? É quase um pedido de raio-x da alma humana, né? E Freud aceita, né? Mas ele já avisa. Tipo, olha, minha análise aqui, como psicanalista, talvez não seja bem o que você espera, Einstein. Não vai ter muito consolo. Ele começa logo desconstruindo a ideia de direito, de lei, e liga isso direto com a violência. O oposto, né? Parece. Parece, mas ele argumenta que não. O ponto de partida dele é: conflitos humanos na origem se resolviam como? Pela violência, força bruta. Quem era mais forte ganhava. Depois vieram as armas, a inteligência usada para isso. Mas o objetivo era o mesmo: eliminar o outro ou subjugar. A violência era a norma. Tá, entendi a origem. Mas e a lei? Como que ela surge disso? Parece um salto. Freud explica de um jeito interessante. A lei surge quando os mais fracos percebem que juntos são mais fortes. É a velha história, a união faz a força. Então, a lei vira a violência organizada da comunidade. Ela substitui a violência de um indivíduo só pela violência do grupo todo. Ah, faz sentido. A força coletiva. Exato. Mas para essa união funcionar, não basta se juntar uma vez. Precisa ser estável, ter organização, regras e, o mais importante, laços emocionais. Identificações entre as pessoas do grupo. Sem isso, a coisa desanda. Só que mesmo dentro da comunidade com lei, as tensões não acabam. Sempre tem desigualdade de poder, né? Os mais poderosos tentando ficar acima da lei, os oprimidos buscando mais direitos, aquela luta constante. Certo. E entre comunidades diferentes? Aí a guerra continuava sendo uma possibilidade real. Freud menciona que, às vezes, a guerra até criava unidades maiores, pacificadas na marra, tipo a Pax Romana, mas ele via isso como algo que raramente trazia paz de verdade, duradoura, porque uniões baseadas só na força acabam se desfazendo. Entendi. E por isso ele era cético com a Liga das Nações. Exatamente. Para Freud, faltava ali o poder coercitivo, a força real para impor as decisões. O mesmo problema que o Einstein já tinha apontado, né? Ok. Então a estrutura legal e social tem limites claros. Mas voltando àquela ideia do Einstein, aquela pulsão de destruição, o lado psicológico, o que Freud diz sobre isso? Ah, aí Freud entra de cabeça na teoria dele dos instintos, ou pulsões como ele prefere chamar. Ele fala de duas forças básicas dentro de nós. De um lado, Eros, a pulsão de vida, que busca unir, conservar, criar laços, amar, no sentido bem amplo. Uhum. Do outro lado, a pulsão de morte.
ou destrutiva. Thanatos, que busca separar, destruir, retornar ao estado inanimado, ao inorgânico. Vida e morte, basicamente. Isso. Mas o ponto crucial para Freud é: essas duas pulsões nunca, jamais agem sozinhas, isoladas. Elas estão sempre misturadas, emaranhadas. Pensa bem, para a gente se conservar, se proteger, a gente precisa de uma dose de agressividade, né? Verdade. Para amar alguém, muitas vezes a gente exerce algum tipo de domínio, mesmo que sutil. Nossas ações são sempre um resultado complexo dessa mistura. E a pulsão de morte, quando a gente joga ela para fora, para o mundo externo, ela vira agressão contra os outros. O que, curiosamente, alivia uma tensão interna nossa. Que complexo. É. E a conclusão do Freud é um pouco sombria, talvez. Ele diz: é inútil tentar eliminar as inclinações agressivas humanas, não dá. Isso faz parte do que somos. Nossa, que pensamento forte. Quer dizer, se não dá para eliminar a agressão, a gente está condenado à guerra, então. O que ele sugere para lidar com isso? Ele não oferece uma solução mágica, claro, mas aponta o que ele chama de caminhos indiretos. Estratégias para, digamos, conter a guerra. A primeira é fortalecer o inimigo da pulsão de morte. Eros. Ou seja, estimular tudo que cria laço, conexão emocional e identificação entre as pessoas. Afeto, interesses em comum? Exatamente. Fortalecer o que nos une. A segunda ideia é focar na educação. Formar uma elite de líderes que sejam intelectualmente independentes, sabe? Guiados mais pela razão, pela busca da verdade e menos pelas paixões que inflamam as massas. Uma liderança mais racional. Isso. E tem um terceiro caminho, que ele mesmo admite ser meio utópico. A ideia de uma comunidade onde a razão, o intelecto realmente governe, e não as pulsões primárias. Uma utopia, como ele disse. Mas no final da carta, Freud faz uma reflexão bem pessoal, né? Sobre ele mesmo, sobre Einstein. Sim, é muito interessante. Ele se pergunta por que nós, ele, Einstein, os pacifistas em geral, por que a gente se revolta tanto contra a guerra? Ele sente que não é só uma coisa racional, intelectual. Tem algo mais profundo ali. Tem. Ele argumenta que essa aversão é quase orgânica. É um resultado do próprio processo civilizatório. A civilização, ao longo dos séculos, teria fortalecido o nosso intelecto, mas também nos forçado a internalizar parte da nossa agressividade. E aí a guerra, com aquela brutalidade toda, choca essa nossa sensibilidade civilizada. É como se a gente tivesse desenvolvido uma intolerância constitucional à guerra. Uma idiosincrasia, ele diz. Uma consequência da cultura, então. Exato. E a esperança dele, no fim das contas, reside em dois fatores. Primeiro, essa atitude cultural contra a guerra, que ele acredita ser crescente. E segundo, o medo. O medo bem justificado das consequências terríveis de uma guerra futura, com a tecnologia da época. E imagine hoje. Então, para Freud, tudo que promove a civilização, de alguma forma, trabalha contra a guerra. Mas aí fica a questão, né, que ele deixa no ar. Se por um lado a civilização nos torna mais avessos à guerra, por outro, ela mesma cria tecnologias de destruição cada vez mais eficientes. Qual dessas forças vai prevalecer? Essa é a grande tensão interna da humanidade que ele aponta. Um ponto para a gente pensar muito. Esse foi o Literatura Miojo, rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.